A mente que reclama nunca enriquece. Essa frase pode parecer dura, mas ela carrega uma das verdades mais simples e poderosas que existem. Talvez você nunca tenha percebido, mas a forma como você fala sobre a vida está moldando o tipo de vida que você tem. As palavras que saem da sua boca não são apenas sons, são comandos. São ordens silenciosas que você envia ao seu cérebro, ao seu corpo e ao universo sobre o tipo de realidade que aceita viver. Pare e pense. Quantas vezes por dia você reclama? Reclama do tempo, do trânsito, do chefe, do corpo, do governo, da sorte dos outros, de si mesmo. Reclama porque choveu. Reclama porque fez sol. Reclama porque tem muito trabalho. Reclama porque não tem. E tudo parece motivo para reforçar a ideia de que a vida está sempre contra você. Mas e se eu te dissesse que enquanto você reclama, o universo apenas concorda? Napoleon Hill dizia: toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Em outras palavras, os problemas não existem para te punir. Eles existem para te testar, te fortalecer e te preparar. Mas uma mente que reclama não consegue enxergar o benefício oculto nas dificuldades. Ela vê dor onde há lição, vê castigo onde há oportunidade, vê escassez onde há treino. A reclamação é um tipo de oração invertida. Enquanto a fé diz vai dar certo, a reclamação grita nada dá certo. Para mim. E o cérebro acredita. Ele não distingue o que é real do que é repetido. Com emoção. Se você repete o tempo todo que está cansado, frustrado e sem saída, seu cérebro entende. Essa é a realidade que ele quer manter. E começa a produzir as substâncias químicas, os comportamentos e as decisões que sustentam essa visão. Você já notou que as pessoas que mais reclamam parecem viver os mesmos problemas repetidamente? Nada muda. Os dias são iguais, as conversas são as mesmas. É como se estivessem presas num looping invisível de frustração. E sabe por quê? Porque reclamar é uma maneira confortável de não agir. Enquanto você reclama, sente que está fazendo algo, mas na verdade está parado. É a ilusão da ação. É a desculpa perfeita para não mudar. Dale Carnegie dizia: 90% da felicidade depende da forma como reagimos ao que nos acontece. A diferença entre quem cresce e quem estaciona não é o tamanho do problema, é o tamanho da consciência. O vencedor olha para uma situação difícil e pensa: o que posso aprender com isso? O derrotado olha para a mesma situação e diz: por quê? Isso sempre acontece comigo? E adivinha quem vai encontrar saída? Você já percebeu como é fácil encontrar pessoas para reclamar junto? Você fala mal da vida e em 2 segundos alguém completa: é verdade. Tá tudo horrível mesmo. É o tipo de conversa que dá conforto momentâneo, mas rouba a força vital. É como se 2 pessoas se afogassem juntas no mesmo mar de negatividade, achando que estão se ajudando. Mas ninguém sai do buraco se o outro também está cavando. Agora repare o oposto. Quando você começa a falar de solução, a maioria se afasta. Quando você diz eu vou tentar, poucos apoiam. Quando você fala eu acredito que dá para mudar, te chamam de sonhador, de ingênuo. Mas é justamente aí que você começa a se libertar da mente que reclama. Porque o primeiro passo para enriquecer, não só de dinheiro, mas de propósito, de energia e de alma, é parar de alimentar o ciclo da queixa. A mente que reclama está sempre no modo sobrevivência. Vê tudo como ameaça, tudo como peso, tudo como injustiça. Mas a mente próspera, a mente que cria, vê cada situação como matéria-prima. Onde um vê crise, o outro vê chance. Onde um vê obstáculo, o outro vê treino. Onde um vê escassez, o outro vê campo fértil. Você já percebeu que a maioria das pessoas bem-sucedidas tem um tipo de calma diferente? Elas não gastam energia falando do que deu errado. Elas gastam energia construindo o que pode dar certo. E essa calma não vem porque tudo dá certo para elas. Vem porque elas aprenderam que reclamar é como tentar apagar fogo com gasolina. A energia que você coloca nas palavras volta para você multiplicada. Tudo que você repete com emoção, você reforça. E tudo que você reforça, você vive. Se você passa a vida dizendo que o mundo é injusto,
ele será injusto com você. Se diz que dinheiro é difícil, ele sempre será. Mas se você muda a narrativa, se você começa a dizer, eu estou aprendendo a prosperar, estou melhorando a cada dia, estou encontrando formas de crescer, o seu cérebro começa a procurar evidências para provar isso. Ele vira seu aliado, não seu inimigo. É como mudar o canal da sua mente. Antes, tudo o que você via era dor, escassez, raiva e comparação. Mas quando você troca o canal, começa a ver oportunidade, lição, crescimento. E de repente, o mesmo mundo parece outro. Mas o mundo não mudou. Você mudou. Reclamar é fácil. Crescer exige consciência. Por isso, tão poucos mudam. Porque é mais simples culpar o governo do que assumir a responsabilidade. É mais fácil culpar o passado do que enfrentar o presente. Mas o poder nunca esteve fora. Ele sempre esteve nas escolhas diárias, nas palavras que você repete sem perceber. Quando você acorda e diz mais um dia cansativo no cérebro, ativa o modo sobrevivência. Quando acorda e diz, hoje é mais uma chance de tentar diferente, ele ativa o modo criação. E o modo criação é onde a prosperidade nasce. Não é sobre dinheiro, é sobre frequência mental. Quem pensa como vítima atrai circunstâncias de vítima. Quem pensa como criador atrai possibilidades de criação. Napoleon Hill escreveu, a riqueza começa na mente, e é impossível que uma mente que reclama crie riqueza. Porque reclamar é declarar para si mesmo, eu não tenho controle. Mas a verdade é que você tem. Você pode não controlar o que acontece, mas sempre controla a forma como reage. E essa é a diferença entre quem se afunda e quem floresce. Pense agora em todas as vezes que algo ruim aconteceu e tempos depois você percebeu que foi aquilo que te fortaleceu. Lembra? Na hora você reclamou, disse que era o fim, que era injusto. Mas meses depois, entendeu que aquilo te preparou para algo maior. Esse é o padrão da vida. A diferença é que os sábios reconhecem isso enquanto estão passando pela dor. Eles não esperam o tempo mostrar o propósito. Eles confiam nele. A mente que reclama vive olhando para trás. A mente que enriquece vive olhando para frente. Enquanto uma pergunta, por que eu? Outra pergunta, para que isso? E essa simples troca de pergunta muda tudo. Porque a primeira paralisa, a segunda ensina. A primeira cria vítima, a segunda cria mestre. E talvez agora você perceba algo. As pessoas que mais reclamam são as que menos mudam. E as que menos reclamam, curiosamente, são as que mais crescem. Não é coincidência, é padrão. Quem reclama está preso ao passado. Quem age constrói o futuro. Você já parou para observar como a energia muda quando alguém começa a reclamar? O ambiente pesa, a conversa trava, a mente fecha. Mas quando alguém fala com esperança, o ar parece diferente. A postura muda, o olhar muda, o corpo responde. A fé tem frequência, a reclamação também. E o universo responde à que você escolhe emitir. Agora pensa comigo, como você quer ser lembrado? Como alguém que sempre via problema em tudo? Ou como alguém que conseguia ver chance até no caos? Porque o mundo está cheio de gente que reclama, mas são poucos os que têm coragem de agradecer enquanto ainda estão lutando. E são justamente esses que prosperam. É reconhecer o que existe de bom, mesmo em meio ao que dói. E isso muda tudo, porque o cérebro não consegue sentir gratidão e medo ao mesmo tempo. Quando você escolhe agradecer, desativa o modo reclamação. E no mesmo instante, começa a reprogramar o seu padrão mental para a abundância. A mente que reclama diz, eu não posso. A mente próspera diz, mas como eu posso? A primeira fecha portas. A segunda abre caminhos. E o mais interessante é que ninguém nasce próspero. Todos aprendem. Prosperidade é treino. Disciplina mental, a arte de não se deixar dominar pelo drama e focar no que pode ser feito. E se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu na pele o peso de viver cercado de reclamações. Você já viu como isso drena